Olá para você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo! Como tu pode ver no título desse vídeo, eu vou estar explicando para ti como fazer uma preparação de lâmina histológica permanente, que são aquelas que duram mais de 50 anos, e também para vocês conhecerem como funciona um laboratório de histologia mais de pertinho. Provavelmente tu está assistindo esse vídeo porque se interessa pela área da histologia ou anatomia, ou já estuda sobre, né? Então, sabendo disso, eu vou trazer para vocês todas as informações técnicas necessárias para a preparação da lâmina histológica, mas de uma maneira mais dinâmica, para que não fique tão cansativo devido aos termos técnicos, mas também para que não fique apenas um vídeo demonstrativo. Últimas informações antes de começarmos o vídeo é que as filmagens que vocês vão ver a seguir foram feitas na Universidade Federal de Pelotas, no laboratório de preparação de biologia celular, histologia e anatomia do desenvolvimento, com a ajuda e monitoramento da professora e orientadora Marla Rocha e também do técnico de laboratório Luiz Augusto. Agora sim, vamos para o vídeo. O material é colhido normalmente por biópsia ou necrópsia e devem ser colocadas em um recipiente previamente preparado com um fixador, para que as estruturas, as células e tecidos, se mantenham na mesma estrutura de quando estavam no animal vivo, para que posteriormente se tenha uma boa visualização na lâmina. E isso vai evitar também o processo de autólise das células. E é recomendado que esse material tenha cerca de 3 milímetros de espessura, como uma moeda de 10 centavos. E como vocês viram ali, é muito importante identificar a peça, normalmente com papel e escrito a lápis, para evitar que desbote. Os fixadores mais utilizados e conhecidos são o Formol 10% e o Boan, que estão disponíveis aqui no laboratório da UFPEL também. Ao chegar no laboratório, esse material vai ser registrado para evitar possíveis imprevistos e enganos, né, pessoal? E o fixador vai ser descartado e substituído por álcool 70, para que então a gente possa iniciar o nosso processo de desidratação. Como vocês podem ver aí no vídeo, é muito importante sempre manter a etiqueta, e essa vai ser utilizada durante todo o processo para identificação do material, que é muito importante. Aqui então, como vocês podem ver, estamos substituindo, né, o recipiente com álcool 70, a nossa etiqueta ali sempre no lugar, e tampando sempre os materiais depois, tanto o reagente quanto o nosso recipiente. Nossa peça se encontra em álcool 70, onde vai ficar em um banho de imersão por 40 minutos. Cada um dos banhos é 40 minutos. Depois ele retorna para o recipiente de álcool e nós substituímos este por álcool 80, mais 40 minutos. Depois, passamos para o álcool 90, mais 40 minutos. Depois, nós damos 3 banhos de álcool absoluto, cada um deles também 40 minutos, para que depois a gente possa passar para a nossa próxima fase, que é a diafanização, e temos certeza de que a nossa peça está bem desidratada. O processo de desidratação é essencial para que seja feita a retirada de água das células e dos tecidos, para que posteriormente esse espaço que era preenchido pela água seja substituído por parafina, para que quando nós formos fazer os cortes lá no micrótomo, os nossos tecidos estejam com a mesma consistência, que isso é essencial para que o nosso corte fique direitinho e que a nossa visualização depois no microscópio seja perfeita. Para garantir a penetração da parafina na nossa peça, precisamos retirar o álcool e para isso utilizamos um solvente orgânico, que no nosso caso é o xilol. Como vocês vão ver aí, nós vamos precisar de 3 banhos de xilol, cada um deles de 40 minutos, tá bem? Para a retirada deste álcool. E o nome dessa parte do processo se chama diafanização porque no final a nossa peça acaba ficando meio transparente, porque o solvente também acaba retirando todas as gorduras e lipídios. Finalmente, estamos prontos para ir para a parafina. Para isso, a gente pega um cassete, que é essa coisinha branca aí, colocamos a nossa peça sempre junto da etiqueta, sempre identificada,
e já colocamos no nosso primeiro banho de parafina. É muito importante fazer o nosso processamento nessa parte muito rápido, porque a parafina, ela gela muito rápido, ela endurece muito rápido. E aí, não estava colaborando, né? Minha câmera não queria focar de jeito nenhum, mas deu tudo certo no final. Agora, esta moça que vos fala leva esse recipiente com parafina e a peça para uma estufa a cerca de 60 graus, onde ela vai esperar cerca de 40 minutos até conseguir continuar o processo. Depois de 40 minutos na estufa, nós passamos para o segundo banho de parafina. Esse também vai ficar mais 40 minutos dentro da estufa, para que só depois, e haja paciência, hein? Só depois passe para esse último banho de parafina, na qual também a gente vai ter que colocar de novo na estufa por 40 minutos, mas pelo menos já é a última fase. Última fase da parafina, porque a gente não terminou ainda. Agora nós vamos emblocar. Para isso, o método que a gente utiliza aqui no laboratório é, nesse moldezinho de papel, nós colocamos um pouco de parafina líquida, sempre trabalhando muito rápido, porque a parafina endurece muito rápido também. Então, nesse molde, com um pouco de parafina, nós colocamos a nossa peça. Aqui eu retiro a peça primeiro e depois eu coloco a minha etiqueta de identificação. É normal a peça escurecer depois de ficar na parafina aquecida, viu, pessoal? Mas isso não tem problema. Depois que a peça é colocada aí no molde com parafina, nós completamos esse moldezinho de papel com mais um pouco de parafina. E aí a gente já tem que colocar ele na posição que a gente quer visualizar no corte depois, ok? Pelo amor de Darwin, não esquece a etiqueta, hein? Depois, com o nosso molde e peças secos, né, na parafina, nós retiramos desse molde de papel para colocar em um taquinho de madeira, com a ajuda de uma faca, que vai ser aquecida, né, com fogo, colamos no taquinho e tcharam! Nós já vamos ter o nosso bloquinho pronto para o micrótomo. Aqui, nosso técnico Luiz Augusto, com muita prática e precisão, está fazendo a microtomia de um material. E como vocês podem ver, é necessário encaixar o bloco no micrótomo e realizar, então, a quantidade de cortes desejado para a tua lâmina. Normalmente, a espessura dos cortes é de 5 micrômetros. E a sequência de cortes, como vocês podem ver aí, ó, que vai saindo do micrótomo, é chamada de tênia, e percebam como ela realmente fica parecida com uma. Depois que é retirada do micrótomo, a tênia vai para um recipiente com água para que seja estendida e para que seja facilitada a adesão dela na nossa lâmina de vidro, que já vai estar previamente lavada e pronta para utilização. Depois de colocadas na lâmina de vidro, essa mesma, com os cortes, é levada para um banho rápido de gelatina, para que os cortes sejam estendidos e aumentem sua adesão na lâmina, para evitar que esse corte saia depois no processo de coloração. Depois desse processo, as lâminas vão para uma estufa a 60 graus, onde vão secar e aumentar ainda mais a adesão dos cortes às lâminas. Nessa etapa, nós vamos corar os tecidos para que eles sejam visualizados depois no microscópio. Para isso, nós começamos com banho de xilol, para que possa ser retirada a parafina. E esses banhos agora são bem rapidinhos, 5 minutos, pois nossas peças são bem pequenas, elas têm espessura de 5 micrômetros, então não precisa muito tempo. Depois do xilol, nós fazemos o caminho inverso com o álcool, do mais forte
para o mais fraco, para retirar o xilol e para que essa peça possa ser reidratada, já que nossos corantes são hidrossolúveis, ou seja, eles precisam que a água volte a ocupar o seu lugar lá na célula para que ele possa corar o tecido. Para a reidratação, como vocês podem ver, a cuba de vidro contendo as lâminas com os cortes vai para essa lavagem em água corrente, onde, além de lavar, vai também reidratar. Esse banho dura uns 10 minutos. Depois é importante retirar o excesso de água e aí estamos prontos para corar. Nós começamos com a hematoxilina, que é um corante com grande afinidade para estruturas ácidas, como o núcleo e os ribossomos. Por isso que quando nós visualizamos eles são mais escurinhos, mais roxinhos. E as lâminas ficam imersas no corante por 5 minutos. Logo após, a cuba com as lâminas vai para a água corrente por 10 minutos para tirar o excesso de corante. Agora já podemos corar com a eosina, que é esse corante avermelhado com afinidade a estruturas básicas, deixando-as rosadinhas ou avermelhadas. O banho de eosina dura apenas 1 minuto e meio. Depois desse 1 minuto e meio, voltamos com a cuba para a água corrente para retirar o excesso de corante e já estamos prontos para a próxima fase. Antes de continuarmos, olha como ficam as luvas depois do processo de coloração. Eu adoro esse resultado. Então, agora a gente vai fazer a parte da montagem, que para mim, para uma lâmina permanente, é uma das partes principais. Por quê? Porque na montagem nós vamos proteger esse tecido, esse corte que está ali na lâmina, com a ajuda de uma lamínula. Mas, ainda mais importante que isso, nós vamos utilizar um material que vai ajudar na adesão da lamínula à lâmina e vai proteger o corte também, que é a resina, ou bálsamo do Canadá, inclusive, que é o que eu uso na produção das minhas lâminas histológicas. Por que ele é tão importante? Porque ele tem a resina, o bálsamo do Canadá, ou outras resinas artificiais, eles têm o mesmo índice de refração que o vidro. Ou seja, quando ele estiver ali e secar e for para o microscópio, para que a lâmina seja observada, ele não vai causar nenhum problema na visualização. Ele não vai deixar opaco ou atrapalhar na visualização do corte. E por isso ele é tão importante. E depois de seca, com a lamínula e a resina, a nossa lâmina está pronta e vai durar muitos anos. Porém, para que esse processo aconteça, nós temos que começar novamente um processo de desidratação da nossa peça, porque senão a resina não vai aderir ali e aí nós temos problemas. Então, para retirar novamente a água do nosso tecido, nós começamos com banhos de álcool em ordem crescente, de novo, do menos concentrado para o mais concentrado. Depois, banhos de xilol para retirar esse álcool. E cada um desses banhos de imersão é apenas 5 minutos. Deixamos as lâminas no xilol de imersão e vamos para a capela. Aqui, com o filtro ligado por conta do cheiro forte de xilol, nós vamos adicionar o nosso bálsamo do Canadá aí, ou outra resina artificial, a quantidade necessária para nossa lâmina, e vamos adicionar a nossa lamínula, como vocês podem ver aí no vídeo. A resina vai ajudar a lamínula a colar na lâmina e, ao mesmo tempo, não vai prejudicar o material e, como dito anteriormente, não vai prejudicar na nossa visualização depois, lá no microscópio. Esse processo de montagem deve ser repetido em cada uma das lâminas que foram coradas previamente. Este é o laboratório de aulas práticas aqui na UFPEL, no qual os alunos também utilizam de lâminas permanentes para estudos de histologia e biologia celular,
mas elas também podem servir para análises em pesquisa. E esse é o nosso resultado final. Nossa lâmina pronta e corada, perfeita para a visualização dos tecidos e das células. É isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido todo esse processamento que é fazer uma lâmina histológica permanente e que é tão importante nos estudos de morfologia, anatomia, para os cursos de ciências biológicas, de veterinária, de medicina, de odontologia, zootecnia, e sendo elas de extrema importância para o estudo de biologia celular e histologia, é muito importante saber também como elas são produzidas, né? Então foi isso que eu quis passar com esse vídeo, mas de uma maneira diferente. Espero que tenham gostado. E ainda essa semana eu vou postar um vídeo mostrando para vocês e fazendo uma comparação de como essas mesmas lâminas histológicas permanentes são feitas em um laboratório de análise citopatológica. Vocês acham que vão ser as mesmas metodologias? Eles têm as mesmas máquinas que a gente? Será que é tudo manual? Será que é tudo automatizado? O que vocês acham? Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Até mais, pessoal!